TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Nós estamos aqui mais uma vez no nossa quinta-feira. Muito bem, no sentido bem, fazemos tudo que é possível para a gente se manter em equilíbrio, apesar dos percalços de cada dia, né? Cada dia é uma aventura, cada dia é um aprendizado, cada dia é uma novidade, tudo é novo para nós, né? E hoje nós temos um tema muito interessante para abordar, não sem antes eu fazer um breve comentário sobre o que aconteceu no nosso estado essa semana e que está em todas as páginas da internet, né? Apareceu na cidade de Ipuaçu, no oeste catarinense, duas marcas redondas, dois círculos redondos em propriedades, um trigal e outro que eu não sei, esqueci agora o nome da planta ali. Isso causou enorme furor das pessoas, foram pessoas para lá, achando que são já convictas que eram sinais de outro mundo, de outros seres, de outros planetas, uma grande comoção, o que a mídia gosta, muitas pessoas lá, e a gente que tem os pés no chão, os olhos no horizonte, a mente nas estrelas e atentos a tudo, não vimos nada demais e preferimos acreditar que seja algum tipo de brincadeira de pessoas humanas e que não tem nenhuma interferência extraterrestre. Primeiramente porque extraterrestres não nos visitam. Cansamos de dizer isso aqui no nosso programa Vida Inteligente. Segundo, se inteligências grandes fossem inteligências, elas não mudariam sinais rudimentares para que nós decifrássemos essas grandes mensagens que estariam nesses sinais, não só aqui, como na Europa, e que já foi comprovado, já foi mostrado que são factíveis por pessoas, por organogramas, tudo isso aqui. Dito isso, entramos no nosso assunto de hoje. Muito se falou e sempre se fala sobre Cristo. Quando a gente fala Cristo, todo mundo já cria uma imagem na sua cabeça, aquilo que lhe foi ensinado desde pequeno, dentro da sua religião, qualquer uma que seja, sempre tem o Cristo dentro, principalmente de nós ocidentais. Vamos falar do lado de cá. E sempre há uma grande confusão quanto a isso. Cristo, o que é? É um nome comum, é um nome próprio, é um estado de ser, o que é? Então, por isso, nós resolvemos hoje abordar esse assunto e que hoje trouxemos uma colinha. Colinha não, como o assunto é complexo, nós queremos deixar bem claro, bem explicado, nós queremos seguir isso aqui para que a gente não se esqueça e não se empolgue, porque como você sabe, nós não temos pauta, nós conversamos aqui, tudo acontece naturalmente. E muitas vezes a gente se entusiasma e acaba, devido ao Cronos, esse grande... o Silvio também, né, que é o nosso Cronos terrestre aqui, o Cronos daqui da Terra. Então muitas vezes a gente é obrigado, ou então a gente fica devendo alguma coisa. Então para que isso não ocorra hoje, nós trouxemos uma sequência para que a gente possa abordar e faremos todo o possível para explicarmos o que é Cristo, o que é o... Nossa, vamos por partes, como eu disse. Bom, vou apresentar alguém que vocês conhecem pouco. Boa noite, Jorge. Boa noite, Greg. Tudo bom? Tudo tranquilo, tudo massa, tudo ótimo. Faz 15 dias que eu não te vejo, não tenho contato com você de ordem nenhuma. E raramente, até por e-mail foi raro, né? Isso é. Foi. Tudo bem, está aqui minha reclamação no ar, mas tudo bem. Não tem problema. Eu fiquei fora de circulação uns tempos, uns 10 dias também no período. Tá, eu estava aqui na superfície ou não? Tava, né? Então tá, assim que eu penso. Estamos com o retorno aí, mas tudo bem. É outra voz aqui. Bom, você gostou do tema que nós escolhemos hoje ou não? Achei ótimo. Acho porque abrange uma série de coisas que vai desde a essência da própria existência até a questão dos medos que tolhem e que prejudicam a humanidade hoje e aborda a alquimia, a evolução espiritual de cada um, a história das religiões. Dá para a gente conversar sobre
a gênese humana, a gênese cósmica, tudo em cima desse assunto, mas vamos tentar... Nós vamos tentar focar em Isso cima... Nós fizemos um script com alguns tópicos que a gente gostaria de falar, né, se der tempo. Então, né? Eu vou te dar a colher de chá, como a gente diz. Não, mas é só para você dar uma olhada aí. Tudo bem. Ver se... Então, vamos começar por onde você tinha pedido ali. Então, nós vamos falar sobre o que nós já falamos aqui muitas vezes, mas ele acha que é necessário que a gente comece por ali. Os tátuas, que são as 4 hierarquias, que nós já falamos. Asuras, Agnisvatas, Barixades e Jinas. Jivas. Tá aí, os Jivas que vão ser os Jinas. Exatamente. Né? Então, vamos começar por aí? Pode ser. É necessário. Não, só porque como o assunto então você colocou a palavra Cristo, ou Crestos, que é um estado, não é um nome próprio, né? É um estado de ser, né? E aí então colocou também na chamada INRI, Ignis, a natureza inteira é renovada pelo fogo, né? Isso aqui nós vamos frisar bem o que e significa tem ligação o que está lá com essa questão do episódio do Gólgota, com a questão da vida de Jesus, coisa assim e tal. Então, é relevante a gente explicar antes como que nós chegamos nessa questão, que é o fogo que está envolvido com todo esse processo. Né? Então, você falou sobre o INRI, que tem a ver com o processo alquímico, que tem a ver com fogo. Então, você começa falando na chamada da questão do Crestos e termina falando na questão da renovação pelo fogo. Isso, né? Eu queria fazer só um lembretezinho antes do Jorge dar sequência. O tema de hoje é o Cristo cósmico. Nós vamos falar sobre o Cristo em geral. Nós vamos explicar o que é Cristo, o que é ser um estado de ser, com essas comparações. Então, como nós estamos sem o nosso crédito, o tema de hoje é Cristo cósmico. Você pode participar, 3222-1137, se não for daqui, 48 na frente, 3222-1137, e fora do país você sabe bem como nos acessar. Então, dito isso, Jorge, pode continuar. Tá. Então, a gente pode abordar rapidamente a questão das hierarquias e dos status mais à frente quando mudar de tópico. Então, a gente primeiro falar sobre a questão do Cristo, depois falar sobre a questão alquímica do fogo, como é que o processo está... Perfeito. Como é que o processo está ligado. Muito bem. O ser que a história chama de Jesus Cristo, né? Ele existiu realmente, né? Ele fez muito mais do que a história conta, porque a história que a gente sabe a respeito é a história que as religiões contam a respeito dele, né? E as religiões, todas elas, manipularam a história de acordo com a sua vontade, seu desejo, seu interesse, sua maior agressividade com relação à humanidade ou menor agressividade com relação à humanidade. Então, esse ser existiu, não é? Cristo não era o nome dele, Cristo é um estado de ser, né? Perfeito. Crestos, que é o iluminado, um cristificado, um ungido, né? A gente já vai falar sobre a questão da teogonia, onde isso é criado na tradição hindu e como isso veio ter daí lá na época dele, né? E Jesus não era o nome próprio também dele, era... O Yoshua, né? Sim, e também isso tem uma coisa muito interessante. Então, se diz que quando Jesus estava expirando, ele estava morrendo na nona hora, né? Então, ele teria dito, Eli, Eli, lama sabachthani, né? E aí, então, as igrejas traduziram, as religiões traduziram como Pai, Pai, por que me abandonasse? O que é uma coisa primária, porque um ser da estirpe de Jesus, né? Vamos chamar de Jesus, então vamos comentar sobre o nome, em momento algum, né, ele emitiria um sentimento de revolta ou de ignorância, de desconhecimento com relação ao processo onde ele estava envolvido. Né, foi parido de maneira adequada, teve a vida inteira de maneira adequada e fez a coisa que ele tinha que fazer por opção própria, então jamais ele dizia, Pai, Pai, por que me abandonaste? Até porque, até na própria Bíblia, quando ele se refere ao Pai, ele fala, o meu Pai e o vosso, não fala o nosso. Sim, ele fala então, dois. se ele tivesse que chamar o Pai na hora que ele estivesse morrendo, né, ele não seria um Pai, dizer assim, meu Pai, por que me abandonaste? Não é isso, né? Tem uma outra tradução, uma outra abordagem, se fala que, em vez de ele falar, em vez de Eli, lama sabachthani, significar Pai, Pai, por que me abandonaste, seria Pai, Pai, por que me glorificas? O que também é outra abordagem. Que linguagem é esta? Sânscrito, aramaico? Não, aramaico, Eli, lama sabachthani. E aí vem a questão do nome dele, né? Então, o Jesus, ou Yoshua, então, historicamente, se diz que o nome dele seria Joshua ben Pandira, não é?
Só que, inclusive, o nome Joshua não é um nome próprio, né? Ele é uma categoria de seres, né? Aí, com relação a essa questão do Eli, Eli, lama sabachthani, então, assim, Jesus, dos 13 aos 30, ou Joshua, ou o nome que seja o nome próprio Sim. dele, né? Então, ele foi instruído em várias ordens reservadas, ordens secretas, para ter consciência, né? E se inteirar do que realmente havia para fazer. Que ele veio para fazer a união do poder espiritual com o poder temporal, onde ele representava o poder espiritual, governou do mundo, e Roma representava o poder temporal, os dois unidos. Então a humanidade hoje teria uma outra história. Assim como tantos outros Cristos que o precederam. Foi da mesma forma que aconteceu com Sem eles dúvida, também, né? assim como tantos outros, Joshua, que os precederam, porque não é um nome Perfeito, próprio. é bom a gente Não, deixar claro isso. E só que cada um agiu em um ponto do globo voltado para um povo específico, Claro. né? Quetzalcoatl, Manco Capac, Ísis, de Osíris, Pitágoras, o primeiro Menés egípcio, todos eles, né? Buda, Krishna, Orfeu, né? Zoroastro. Apolônio de Tiana, Zoroastro, Sim, todos esses que nós já Quetzalcoatl, citamos. Perfeito. Isso é bom e frisar para outros saber. menos conhecidos, como por exemplo o filho de Manco Capac e Mamaoclo, que o Sumé, que aí trouxe os tupis, Sim. Brasil acima, lá para cima. Foram tão né? importantes quanto. Assim, não é nem tão Nem importante, quanto, era a própria criatura, né? Criatura, É o próprio, na sua devida época, exatamente, na sua devida localidade. Como Então, você disse. as iniciações, todas as iniciações antigas, né, desde antes da raça ária, né, até na época da Atlântida, né, então tinha um conjunto de processos que derivaram várias ordens, uma das quais era a ordem do Nazar, que dava suporte à existência do Joshua Ben Pandira, por isso que chamavam de Nazareno, não porque tinha nascido em Nazaré, né, porque ele pertencia do Nazar, que era túnica branca e faixa branca e cabelo mais comprido. Mas então, o Joshua, ou Jesus histórico, ele foi educado durante um determinado tempo em Kut, a grande pirâmide, Kelps, no Cairo. No Cairo tem a pirâmide que a gente vê e tem uma exatamente igual inversa. Inversa, tá. E aí ali então é um templo iniciático e se liga a uma que existe embaixo da Esfinge. Sim. Né, que logo por isso no período dos 13 aos 30. Sim, um dos lugares que ele teve na deserto da Líbia, outra paternidade, sim, teve nesse período dos teve 13 na aos Índia, 30. exatamente. Tá. E aí um dos processos de iniciação que tem na pirâmide, porque ele passou na ordem lá na pirâmide de Kelps, Então, depois de todas as provas, então você passa a ser um Yashua, não escrito da mesma forma, Yashua, né? É um filho do sol. Né? E quando você se transforma num Yeshua, que é o filho do sol, então você proclama, você diz uma frase esotérica, né? Uma fórmula mágica, que é a mesma que seria dita desde a época da Atlântida, que é Ali Ali Lich Shebitni. Sim, o que significa? Isso aí significa assim, meu Deus, meu sol, me espargiste com teus raios. Porque é um processo do culto solar, o culto à própria divindade oculta, né, o sol central. E aí isso, então, traduzido, perdido na história, deu o Eli, Eli, Lama Sabachthani. É o Ali, Ali, Li, Shebitni. Assim, glorificando o sol e que nada tem a ver com a reclamação ao Pai. Não tem. E até porque o entorno de Jesus era formado por iniciados, assim como ele era iniciado, né? Ele era um avatara. O pai dele, então se diz que o pai de José era o carpinteiro. Claro que era um carpinteiro. Só que é o seguinte, na tradição maçônica, inclusive, na tradição oculta, em todas as ordens, existia o construtor do templo e dentro do templo existia o construtor da arca. Então tinha os obreiros, os pedreiros, os que faziam o telhado e tal, e o topo da hierarquia oculta que se podia chegar era o carpinteiro. Era o carpinteiro, porque ele que fazia a divina arca. Esse era o divino carpinteiro, né? Esse era o José. Então o pai dele era José, não que ele fosse um carpinteiro. E aí, então... Está dando eco aí. E aí, mas do outro lado. E aí então se diz, agora piorou, aí então se diz que ele nasceu numa manjedoura, né, e foi cercado pelos animais, pela vaca, mas isso aí tudo é tradição hindu, tradição do sânscrito, né, e porque na tradição, então o que significa? O que era simbolicamente essa manjedoura, então? Sim, é o apta, né, o lugar do nascimento da divindade, sim, né? Apta, e a vaca, né, dos animais que estavam em volta, é o próprio verbo solar, que é o vak,
né, que é o verbo solar, e o pai e a mãe de Jesus estão tidos como carpinteiro e Maria, na tradição sânscrita, que daí foram os mesmos que deram origem a Krishna, a Buda. Sim, perfeitamente. Eles, As histórias são exatamente iguais. todos eles Então, na tradição, todos eles têm a ver com o carpinteiro, né? E assim, quando Jesus nasceu, é dito que ele nasceu na manjedoura, ou se diz que ele nasceu numa caverna, né? Porque assim, na tradição hebraica, estábulo, né? é uma forma de interpretar ao pé da letra o que está escrito, né? Então, ele nasceu numa kéfra. Kéfara. Kéfra é a palavra mesmo que designa templo ou caverna. Então, ele nasceu de uma caverna, ele veio de uma caverna, só que todos os iniciados vieram de uma caverna, uma alusão direta ao fato da origem deles. O mundo subterrâneo. Sem dúvida nenhuma. Só queria que você soletrasse o título. Yoshua, então, não é um nome, é um título. Você poderia soletrar como é que é isso aqui? SCH, depois a gente pode pegar isso aqui. SCH. SCH? SCH. Não. Não é Yoshua? Não. Depois aqui daí, da mesma forma como o Ali Lichbitni derivou para Eli Lama Sabachthani, né? Eles mudaram esse título, que é um título esotérico de determinada ordem, para a tradição hebraica, e aí virou isso aí um nome comum, que é Yoshua. Então, o original como é que é? É SCH. SCH? SCUA. Yoshua. SCH? SCUA. Nossa a pronúncia senhora. E aí isso aí derivou para o que a gente entende como Joshua, ou Jesus, depois onde vem lá no INRI, né, que daí tem INRI, que é Jeshu Nazareus Rex Judiorum, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. O que é uma interpretação também criada pelas religiões e que não tem nada a ver, se aproxima muito mais da questão alquímica. Isso que daí tudo é transformado na Não podemos entrar agora, né? Vamos entrar mais para frente, né? Bom, então, essa questão da gênese do Joshua, então, fala que ele nasceu em 25 de dezembro, né? Sim. Por quê? Porque daí então tinha uma festa já dedicada ao Sol, sim, né? A Mitra. Sol Invictus. Natalis Solis Invictus, exatamente. Né? Que era 25 de dezembro. A igreja pegou e colocou nessa data. Que é o solstício de inverno, né, deles. Exatamente. Do hemisfério norte. E era o culto a Mitra, um culto solar, né? Assim, porque todas as tradições têm o culto solar, porque o culto solar é o culto ao fogo, né? E o solar é o sol oculto, e o fogo é a própria gênese, a própria divindade expressa no plano da matéria, que a gente já vai chegar nisso aqui. Bom, então, aí com relação ao Jesus, né? Essa questão dele ter reclamado na cruz não procede, né? Do INRI não procede, não tem nada a ver com a questão disso. Ele veio para fazer a união do poder temporal com o poder espiritual. O pai e a mãe dele, então, não eram carpinteiro, e a Maria que não tinha função, né? Não é nada disso, né? E a tradição, então, fala, por exemplo, assim, tem um instrumento para fazer fogo esotericamente, ocultamente, que chama Pramanta, Pramantha. Sim, esse termo eu conheço, mas como é que é? Ele é um instrumento para fazer fogo. Tem o Pramanta e a Arani. Então, assim, o Pramanta é o pai e a Arani é a mãe. Sim. Da onde, inclusive, se origina a suástica. Então, tem a sovástica, que é usada pelo nazismo. Perfeito, né, e a suástica que é diferente. Que roda contra a lei, e tem a suástica que roda a favor da lei. E a suástica, ela é o Pramanta, sim, é uma cruz de madeira, né, como se fosse a suástica, e para não se mover é colocado quatro tarraxas, né, no furo tem um buraco, isso é o Pramanta. E aí tem o Arani, isso é o Arani. Né? E aí junto eu tenho o Pramanta, né? E aí o Pramanta em contato com o Arani, exatamente. Só que daí isso é um processo hermético, porque então eu digo que Arani em conjunto com o Pramanta, né? Ele gera um filho. Sim. Né? Esse filho tem o nome de Agni, sim, que é o fogo. Quando o Agni surge, aí então é derramado manteiga clarificada, para que daí o fogo cresça. Então é o fogo ungido. Esse fogo ungido, né, é que daí então ele é usado depois em variantes como Crestos ou Cristo, que é o ungido pelo fogo que foi criado. E aí então
o Tuastri, que é o divino carpinteiro, né, junto com Deva Maya, né, ou Maha Maya ou Maha Deva, que é a mãe, né, eles geram... Por que tem o nome de divino carpinteiro? Né, por quê? Porque é Tuastri, no caso José, quem prepara, né, o Pramanta e a... Tuastri era o nome dele? Tuastri é um título? Tuastri é um título, né, do divino carpinteiro em todas as teogonias. Né, que daí, não conhecia esse termo. Então, Tuastri junto com Maha Maya ou Mahadeva, que é a mãe, Tuastri é o pai. Tuastri prepara o madeiro, né, prepara o Pramanta e Arani, para daí com a fricção gerar Agni. Só que daí gera-se dois Agni, um Agni que é filho de Tuastri e Mahamaya, né, que seria o espírito do fogo, né, e se gera o corpo do fogo, né, que seria a ação do Pramanta com Arani. Então já se criou duas variantes. Sim. Né? A partir dessa tradição, né, e aí então quando Tuastri com Mahamaya ou Mahadeva gera Agni, então ele é gerado num Apta, que é o lugar da divindade, e ele é considerado um Akta, um ungido, por ter a questão da manteiga clarificada. E aí esse conjunto de valores é que daí ele dá então todas as teogonias que vieram depois. Se pegar toda a história de Krishna, de Orfeu, Buda, do próprio Joshua, né, todos eles passam por assim, um pai carpinteiro, uma mãe virgem, né, com o nome de Maria, que deriva de Maia, né, que seria a grande mãe da própria existência. Sim. Né, E aí tem o Agni, que é o filho, aí então o conjunto dos três dá as variantes para todas as teogonias, e isso deriva integralmente para a história de Jesus. Quando é que a gente pode fazer essa ligação para ficar claro, assim, para mim também, eu creio que para os telespectadores, que é interessante, eu sei que tem muita, mas eu não sei o momento certo que nós vamos pegar o gancho. Vamos escolher o que falar para a gente conseguir falar. Exatamente, vamos fazer, hoje, já que você... Porque se a gente for pegar assim, só a história verdadeira do Joshua, nós vamos deixar de falar muita coisa. Não, a gente fica alguns meses falando. Exato, não eu quero falar sobre o seguinte, você falou do Jesus... E o Jesus, né, então ele fala... essa questão da ligação do poder temporal com o poder espiritual, né? Isso. Então, quando ele está lá na cruz, né? Então aí tem um entorno dele, né? Então, tem Nicodemos e José de Arimateia, que o acompanharam antes e o acompanharam depois do Gólgota, né? Sempre acompanharam os avataras, né? São seres de alta estirpe e por que a gente nunca fala, quando a gente conta a história, por que a gente nunca fala do gêmeo? O gêmeo na história, como é que ele fica? Sempre tem um que... que aparece mais? Sempre, como é que é essa questão? Mas é sempre assim. Sempre quando o avatar vem em função, ele vem em dupla, né? Sim. E aí pode ser homem, quer dizer, feminino e masculino, ou masculino, mas cada um com uma tônica, né? Sim. Quando tem função manúsica, é a função de geração de filhos, né? Então ele vem com o masculino e feminino, se não vem com o masculino, mas daí vem um com a função do báculo, outro com a função da espada, que é o que aconteceu no caso da vinda do Joshua Ben Pandira, né? Sim. Então ele tinha o irmão e aí... mas você vê que a história, e até o próprio hermetismo, o próprio ocultismo só se atém... Isso é praticamente desconhecido. Sim. Isso também, a história não fala... por esse prisma tem razão. A história não fala nem o que aconteceu com ele dos 13 ou 30, perfeito, nem da origem, quanto mais nem de nada, dizer que tinha um irmão gêmeo, tem razão. Ou o fim deles. Esqueça. Mas isso é tão real que, por exemplo, assim, a tabuleta, né, onde estava escrito Inri, né? E aí que eu quero pegar isso. Essa tabuleta onde estava escrito Inri, né, ela assim, é tão real que dela foi guardada pela ordem que tinha por função da sustentação a eles até quase nossos dias. Mas você chegou, vê como a gente é conduzido bem. Você chegou onde eu queria, no Inri. Fazer exatamente nessa ligação do Jesus Nazareno, rei dos judeus, e o Inri que é... Já vamos só terminar a questão da questão da história de Jesus. Chegamos onde eu quero. Então, ele para o entorno dele, né? Então, no entorno dele ele tinha assim alguns do que a gente conhece como apóstolos, né? Aí tinha Nicodemos, José de Arimateia, alguns outros da ordem dos Nazários, os soldados que estavam fazendo o papel kármico ali, os duas colunas, né? E aí tinha a mãe dele, Maria e tal. E aí então o pessoal, mesmo sabendo do trânsito da lei... Quem eram as duas colunas dele? Os dois, o J e o B, os dois tidos por ladrões, né? Ah, tá. Funções kármicas. Tá. Essas que eram as colunas, tá bom. Aí então o Joshua fala, a gente conversou no outro programa, não choreis a minha sorte. Sim.
se vosso peito comovo, chorai a sorte de um povo que morre com a minha morte. Sim, nós falamos Então isso. foi o máximo que ele expressou, né, em termos de ditame kármico para aquilo que estava acontecendo, porque tinha consciência absoluta do que estava fazendo. Perfeito. Tanto é que INRI também é uma abordagem que se dá, você pode ler como INRI, isso em Vatan, né, e significa ele, a humanidade. Sério? INRI? É, Em Vatan, que é o INRI. primeiro alfabeto lá, o alfabeto atlântico? Antes do César, alfabeto secreto, sagrado. Puxa, o Então, que significa então? INRI, ele, o gênero, ou ele, a Ué, humanidade. essa aí. Era a humanidade. Mais um significado do INRI. Sim, a humanidade expiando os seus pecados, quer dizer, pagando os seus pecados através de um sofrimento consentido da própria divindade. Muito interessante. E é uma coisa muito interessante que, assim, hoje se fala assim, quando alguém vai te prejudicar, você, pô, esse cara queria me quebrar as pernas, né? Ou então, a coisa está muito ruim, você fala assim, o pessoal fala assim, pô, devo ter tirado pedra na cruz, né? Isso tudo tem a ver com essa questão das 8, 9 horas do Gólgota, porque de uma maneira incorreta, por isso assim, o mito da cruz, né, ele vem desde o início da raça ária, né, e passa por todas as ordens iniciáticas que existiram até então, e não tem nada a ver com dor. Não é o tema de hoje, mas a cruz não é um troço triste, um negócio de dor e tudo isso aqui, mas que eu estou dizendo, que daí se associa a questão da ela cruz, tem uma... porque até hoje é usado, né, assim, é como se o martírio da divindade fosse perenizado para fins econômicos ainda hoje pelas religiões. Isto. Né? E então, por isso que eu falei da questão dos ditados, que daí então tem os ditados que falam assim, pô, eu queria me quebrar as pernas, eu devo ter tirado o pé na cruz, então você liga todas as coisas ruins que acontecem no dia a dia, sempre aquele evento que não foi nada disso. Foi um evento consciente, a divindade sabia o que estava acontecendo, né? Não houve a questão da morte física, depois foi feito um processo, seguiu o caminho dele, sabe? A ordem que dava suporte continuou dando suporte, os elementos envolvidos naquele acontecimento que é conhecido, chamado de tragédia do Gólgota, permaneceram, e foi dito que por 2000 anos a humanidade espiaria, né, o que ali foi o que aconteceu, porque foi interrompido o trabalho da divindade, houve crime de lesa divindade, lesa evolução, lesa humanidade, se gerou um karma que tinha a ver com o karma romano, com o karma Não era para ter terminado assim. Não era para ter feito a união do poder temporal com o poder espiritual, né? Aí a coisa teria tomado uma tônica completamente diferente, mas não era a hora ainda, não é? Isso aconteceu logo em seguida. Tá? Então, essa questão, ela envolve toda a questão da gênese humana, né? Mas tem uma tradição muito mais antiga do que esse evento de 2000 anos atrás, que foi verdadeiro, só que completamente desconhecido por falta de oportunidade, por falta de necessidade e por imposição e domínio das religiões. Com certeza. Basicamente isso. Então, continuemos. Muito bem. Então, a gente abordou a questão do INRI, da questão do evento, de onde então veio aí o termo, né, que é INRI, Ignis Natura Renovatur Integra. Muito interessante. Ignis Natura Renovatur Integra. Pelo fogo se renova toda a natureza. Perfeito. O que isso tem a ver com estar em cima da cruz e com Cristo? Mas tu veja assim, que isso é uma interpretação alquímica, sim, né, de uma forma, porque assim, cada letra ela é um símbolo mágico. Por assim, se você pegar, de onde é que veio também o nome Joshua, o Jeshu, né? Então você tem Yod, Ré, Val, Ré, né? Em hebraico é o próprio nome da divindade, que era o nome inefável, que não devia ser dito, por isso falava assim, não usar o santo nome de Deus em vão. Então não era dito, né? Não ser assim nas escolas ocultas, né? Só que você pega o Yod, Ré, Val, Ré e coloca o Shin, que é o hálito divino no meio, né? E isso então deriva já ao Jeshu. Então, pode dizer que tudo que é dito, tudo que se sabe a respeito da história, né, desse ser, né, ele é analisado de um ponto de vista simbólico, não real, né, não tinha nada a ver com o nome dele. Então, até o caso do INRI, né, e aí vem a questão de colher o sangue dele no Santo Grau, vem a questão da lança, que aí o Longino, então,
teria... Perfura, né? Perfura, teria matado a divindade, só que daí se diz que ele teria matado, ele adquiriu a função kármica, mas estava, na verdade, era em função da lei, porque por conta de ele ter morrido, então não foi preciso nem quebrar os joelhos da divindade, nem apedrejar, então ele teria feito um trabalho em função da lei, tanto é que depois ele acompanha a divindade na próxima vinda, né? Ele sabe o que acontece, esse tipo de coisa assim tal. Então, o INRI, esse INRI alquímico, que diz que o fogo renova toda a natureza inteira se renova pelo fogo, ele é uma das abordagens, né, do que estava escrito ali, e estava escrito ali, né? Agora, o que significa, né? Aí a gente pode ser a questão do Vatan, pode ser a questão do processo alquímico, então ainda tem várias variantes, e tem a questão da abordagem religiosa, tem várias. Com relação ao processo alquímico, o que a gente vai falar agora é como é que o fogo entra nesse processo. Perfeitamente, eu acho... E é muito plausível essa questão do uso do simbólico e alquímico, né? Porque pela estirpe, pelo ser que era Joshua Ben Pandira, né? Pelo ser que era essa divindade, esse avatara, e pelo processo de iniciação que ele passou e pelo berço da onde ele veio, né? Então, o fogo e o culto solar, o culto à divindade, o seu culto, era a tônica da própria existência dele, ele era uma divindade solar. Eu percebo que isso aí tem muita coerência e é mais profundo ainda, porque o fogo, o que ele faz? Como diz aqui, o fogo transmuta tudo na natureza, né? Ele transforma. Então, quer dizer, o Cristo, o ungido, um ser, um estado de ser que é transformador, ele é transformador em si. Então ele faz o papel do fogo. Mas assim, no caso da figura dele como transformador, né, você tem que passar por um processo iniciático, você tem que adquirir conhecimento para entender o que é o Cristo, o que é o iniciado, o que é o ungido, né, e não... O transformador a nível cósmico, exatamente, aqui, geral. E não aí interpretar como transformador, tipo assim, eu me dedico a cultuar misticamente, religiosamente a figura, e isso vai me transformar. Exatamente, é um troço muito mais amplo. Isso é crime de lesa à evolução, de lesa à própria divindade em si, lesa à humanidade e em você mesmo. Então isso não pode ser. Tá, então onde se dá o casamento? Vamos lá. Então, partindo do princípio da abordagem alquímica, né, do ignis natura renovatur integra, né? Todo o processo de evolução, toda a divindade, ela se manifesta através do que a gente conceitua como fogo. Sempre. Bom, também tem acho que a gente pode falar aqui, o mantra Agni, ao fogo, isso pode ser falado. Mas antes de você falar, qual é a utilidade dele? Sim, ele é um mantra védico, né? Quer dizer, vem desde o tempo dos Vedas e ainda hoje é utilizado. E o estudo desse mantra, ele mostra os níveis de interferência do fogo, desde a questão humana do dia a dia até o sol espiritual. Então, entoando esse mantra... Não, eu vou falar a letra, a música, sim, o tom não. Tá, o tom não, só a letra, tá? Só a letra, que a letra é lícito. Tá, tom, você não vai entoá-lo, mas a pergunta é, entoando esse mantra... Não, se provoca transformações, vamos dizer? Qualquer mantra entoado de maneira adequada, ele é uma fórmula mágica em atividade. Perfeito. Qualquer um deles. Então né? Pode soletrar então. Então é Agni, Agni, Agni. Tu que ardes no lenho, que te levas em chamas brilhantes no altar, tu és o coração do sacrifício, o voo audaz da oração. Alma gloriosa do sol, Agni, Agni, Agni. Centelha divina que arde em todas as coisas, faltou a última linha, todo suporte operacional. Então, centelha divina que arde em todas as coisas, aí alma gloriosa do sol. São 7 linhas, né? Aí cada linha dá um tipo de trabalho que tem que ser realizado. E aí, nesse caso, não interessa que ele seja em português, que ele seja em grego, em alemão, a potencialidade dele, mesmo entoado, a força dele está Você entoou, você soletrou em português. Você interpretar as letras em português. Você interpretar o que está escrito, te dá um entendimento de como que ele vai agir em todos os planos da existência. Perfeito, né? Perfeito. Com a música, com a melodia, cantada da maneira adequada, então ele é a fórmula alquímica em andamento. Está entendido. Que daí não é o caso aqui agora. Tá certo. Então,
Até porque a letra desse mantra, ele está num livro público que a gente já recomendou aqui, que é um livro do professor Henrique José de Souza, Os Mistérios do Sexo. Os Mistérios do Sexo, Cósmico, perfeito, né? isso. Tá. Então esse mantra, a letra está nesse livro, então por isso é lícito a gente falar aqui. Tá. Tá? A música não. Tá. Tá? Bom, aí então chegamos na questão do fogo. Isso. Né? Aí, então, como que o fogo ele opera, como que ele se manifesta e como que daí então ele transmuta, né? Ele serve como um processo de transmutação de tudo que a gente conhece como matéria existente. Então a gente já abordou aqui várias vezes a questão das hierarquias, né? Isso. Então, os Asuras, Agnis, Vatas, Barixades e Jivas, são as 3 hierarquias e mais a quarta que somos nós. Então, nos Asuras o corpo mais denso era o hálito, era o ar, né? Nos Agnis, Vatas o corpo mais denso era o fogo, né? De onde daí então deriva o fogo. O Agni, o fogo Agnis, espiritual. Vatas vem assim? Exatamente. Tá. E depois, na hierarquia dos Barixades, o corpo mais denso era o que a gente conhece hoje como água. Tá certo? Depois no Jiva é o que a gente conhece hoje como terra, que é a nossa existência. Bom, então eu dei a base para a criação, para a existência do que se conceitua como elemento fogo. Junto com isso, eu tenho a própria manifestação da ideação cósmica, que são os tattvas, que a gente já conversou aqui também. Sim. Né? Que é o Vayu, que é o ar, Apas, que é a água, Tejas, que é o fogo, e Prithvi, que é a terra, e o Akasha Tattva, que seria o quinto Tattva, que é o éter. Tem mais os outros 2, mas a gente não abordou aqui. Nós já abordamos aqui, abordamos sim, que nós de falamos dos 5 elementos. Você lembra do programa que nós fizemos sobre os 5 elementos? Mas esses são o sexto e o sétimo, daí seriam o sexto e o sétimo Tattva. A Tattva, tá. E também uma coisa muito interessante para se ler, tem um livro, As Forças Sutis da Natureza, do Rama Prasad. As Forças Sutis da Natureza. Recomendadíssimo. Rama Prasad. Recomendadíssimo. A gente encontra fácil? Se não encontrar, a gente tem no computador, dá para repartir. Tá aí, beleza. Tá? Quem tá quiser bom. é só falar. Então tem esses tátuas atuando em todos os planos, desde a ideação até no plano físico. Então o fogo, como é que ele vai agir? Primeiro, eu tenho o fogo físico. O fogo físico, ele é uma resultante da mudança da velocidade atômica do elemento que eu tenho envolvido. Até para o público saber aquilo que você tinha me dito um dia, as 2 cores do fogo, o que significam? O amarelo e o azul? Exatamente. O amarelo é o corpo, a alma do fogo, e o azul é o espírito do fogo. O amarelo é o corpo do fogo e o azul é o espírito. Mas então, quando você estiver visualizando, é bom a pessoa saber, mas só que porque quando você está olhando para o fogo, você tem que ver assim, que você tem o fogo físico, que é aquele que é o transformador, que ele transforma atomicamente qualquer matéria, retira a inteligência que está impregnada naquela matéria, devolve a inteligência para o meio e a matéria é reduzida à base, né, a carbono. Sim. Depois eu tenho o fogo vital ou astral, que é um plano inteiro, né, onde eu tenho as salamandras, por exemplo, que são os elementais do fogo. E as salamandras, os elementais do fogo, é como se fossem os restos em evolução da hierarquia dos Agnis Vatas. Então, coisas que não vieram a ter efeito na hierarquia dos Agnis Vatas, existem hoje como os elementais do fogo, que são as salamandras que têm função, e dentro do reino dos elementais são os mais inteligentes, né? Aí eu tenho, além da parte do físico e da alma, dos elementais, eu tenho o que seria a alma do fogo. A alma do fogo está ligada, a gente já conversou aqui, com os sóis astrais que existem no nosso sistema, que são os ísis astrais, né? São os sóis que aí mandam o que a gente conceitou como vitalidade para cá. Eu teria o espírito do fogo, né? Que daí então esse está ligado diretamente ao sol central, ao sol oculto, que é a própria essência da divindade organizando as coisas. Aí o fogo ele se manifesta, bom, assim, é como se a própria existência da vida, do universo, ele fosse uma dádiva do fogo. Porque quando vai se manifestar, se manifestou a primeira hierarquia, ela passa a existir por um atributo, né, de Vayu, que seria o primeiro Tattva, interagindo com o próprio fogo originado da mente cósmica, que seria Forrati. Né, Forrati Kundalini nas 2 variantes. Então é criada a base para que existisse a primeira hierarquia. Essa primeira hierarquia, aí então interagindo com uma variante do fogo, é que dá condição que exista a hierarquia seguinte, que seria a hierarquia dos Agnis Vatas. E assim vai descendo. Então assim, se você pegar
uma molécula que compõe essa cadeira, a inteligência que eu tenho aqui, em termos de fogo, é a mesma inteligência que eu tenho, né, no corpo do espírito de cada um de nós, na alma de cada um de nós, no corpo vital de cada um de nós, no corpo físico de cada um de nós. Em cada um desses planos, o fogo é a essência, né, e é ele que mantém isso coeso. Se eu aplicar o fogo à matéria orgânica ou a essa matéria vegetal ou sintético, ele fica reduzido à sua essência. O fogo no astral, né, ele que permite a criação dos seres através das emoções. Então, quando eu tenho uma emoção, eu movimento energia através do sistema cérebro-espinhal, e que é fogo, né? E aí com essa energia eu crio novos seres, e aí esses seres que já existem no astral, o movimento deles, o de se deslocar, a pressão, o movimento de retenção, é que dá a alteração de temperatura no corpo astral das pessoas, e aí onde as pessoas tendem a agir mais baseado na emoção e menos na razão, aí por isso se fala daí cabeça quente, essas coisas assim? Por isso que vem esses termos, fogo da paixão, esse negócio assim, Sim, porque é exatamente isso, que daí o atrito das formas, né, no astral, das formas de pensamento que foram criadas a partir do próprio fogo, né, ela altera a temperatura do corpo astral de cada um de nós, e aí Vayu, que é um tato que são os ares que vitalizam, o astral permite que todos fiquem vivos, então Vayu em movimento, em contato com essa alteração de temperatura, corta o contato com o superior imediato, que seria a razão, a mente concreta. E aí fica a casa da Mãe Joana, e as formas astrais, então, tendem a interagir diretamente com o nosso dia a dia, a gente faz o que não desejaria fazer. Isso tudo é uma dádiva do fogo. No plano mental, eu tenho a questão do fogo da mesma maneira. Então, você fala assim, quando eu tive uma ideia no fogo do entusiasmo, tudo isso, né, tem a ver, e é porque realmente a própria criação mental, ela é um atributo do fogo. Porque a gente tem que ver assim, quando uma frequência, né, o fogo primordial, ele vibra com certa velocidade, né, ele se expressa através de um tato, eu tenho, por exemplo, o som. Quando esse mesmo fogo primordial gira com velocidade maior, né, e se expressa de outro tato, eu tenho a luz. Mas a essência de qualquer coisa que eu faça, né, e de qualquer coisa que eu veja, de qualquer interação que eu tenha, é o fogo. Quando eu me alimento, o que permite que esse alimento seja quebrado e transformado em vitalidade é a alteração de temperatura orgânica, é o fogo. Quando eu respiro, o que quebra o que eu respiro e transforma em energia é o fogo. Quando eu vejo alguma coisa, né, e aí essa coisa eu vou procurar, assim, estou vendo essa, não sei o nome disso daqui, matéria plástica, cor de laranja. Aí você pergunta assim, o que você sabe a respeito? Aí quando eu olho para isso daqui, aí então eu moldo um igual, né, na minha matéria mental e saio procurando o que tem de registrado para eu te falar. Para poder identificar isso aqui. Exatamente, eu descrevo o que eu tenho. Então todo o meu conhecimento, tudo que a gente conceitou como mente concreta, ele é armazenado à base de fogo. Por quê? Porque para eu aprender alguma coisa, eu tenho que pegar essa coisa que eu estou vendo, ou estou imaginando, ou estou ouvindo, que isso, imaginar, ou ver, ou ouvir, plasmar. É ver do mesmo jeito. E a plasmação só acontece com fogo na sua graduação. Então, para eu ter um conhecimento, eu tenho que plasmar esse conhecimento via fogo, né? E aí, esse conhecimento, ele é agregado ao meu ser via fogo, via alteração de temperatura, e é mantido pelo fogo também. Então, isso é o fogo da plano da mente. Depois eu tenho acima, então a gente falou do físico, do vital e do astral da mente, eu tenho que seria o fogo divino daí já manifestado. Então, como os planos se interpenetram, o que impede que eu tenha uma perda de controle sobre o processo como um todo, que implicaria a própria cessação da existência, é uma variante do fogo, né, e que daí está no plano que a gente conceitou como búdico, né, Atman Budi seria o segundo. Então, ele é uma massa ígnea rarefeita. Essa massa ígnea rarefeita é o mais próximo que a gente pode chamar de fogo do que a gente conhece, né? E é o mais próximo que a gente pode chamar de fogo do que a gente não conhece, que é a manifestação do espírito. E, por exemplo, assim, isso se manifestando daí, descendo do plano búdico até no plano físico, né? Eu tenho, no corpo humano, eu tenho uma base onde se assenta todas as 49 variações do fogo e a maneira como ela age no plano através do ser humano, que é a glândula pineal. Né? Ela é a base do fogo e ela é a base de todo o processo alquímico. Então, pergunta assim, do ponto de vista prático, onde está a base do fogo que permite ao ser humano se transformar baseado em um processo? Né? Na glândula pineal.
Pineal. São Transformação tá aí. são 49 variantes do fogo. E aí, como é que o fogo se expressa em termos de polaridade cósmica? Nas duas forças que se conhece, uma é Kundalini, que disse que se conhece, mas é usado incorretamente, né? Sim. E outro é Forrat. Então, um é masculino, outro é feminino, um é positivo e outro é negativo. O conjunto dessas duas, né, graduadas através das 49 inteligências que eu tenho na glândula pineal, que me permite então fazer o que a gente constitui como um processo alquímico para chegar à iniciação. Através daí dos chakras, você já falou, né? Já. Ouro, prata, cobre, mercúrio, chumbo, estanho, ferro, estanho e chumbo. Né? Aí, então, transformar em chumbo em ouro é fazer o quê? É usar o fogo. Transmutador. Né? E a gente conversou sobre como é que é o processo da alquimia, como é que o mercúrio age, como é que é transformado, esse tipo de coisa. Exatamente. Duas perguntinhas que eu não posso deixar de fazer. Qual é o significado e o que o povo tanto busca, o ser humano busca, e tão divulgado, o que vem a ser, na sua interpretação ou da forma verdadeira, o Cristo interno? E depois você já pode pegar o embalo e já definir o Cristo cósmico, que todo mundo busca. Mas de diversas formas, como você mesmo sabe. Eu compartilhei com você essa semana uma coisa que você viu, né? Primeiro, assim, que bom seria se toda a humanidade estivesse buscando o seu Cristo interno ou o Cristo cósmico, né? Mas, assim, se ela souber ao menos o que é, fica mais fácil ela buscar? Sem dúvida. Assim, eu tenho, no processo orgânico, na formação do homem, né? Então eu tenho o que a gente chama são os 7 chakras, onde cada um está relacionado com um plano, com uma hierarquia, com uma substância, esse tipo de processo todo, né? Na medida em que eu trabalho adequadamente o conhecimento, ou manipulo adequadamente o fogo, ou faço adequadamente o processo alquímico dentro do meu processo iniciático, então eu faço com que aquilo que eu trouxe para resolver, que também é esculpido, produzido através do fogo, que são as tendências positivas e negativas, que elas se sublimem e se transformem. No momento em que essas tendências se sublimem e se transformam, né, então o ser humano ele passa por um processo de transformação onde eu ativo, eu desenvolvo um adicional que já tem residente em cada um de nós, onde Joshua falava o meu pai e o teu, o vosso pai, né? Então tem o dos 7 chakras que a gente conhece, tem um 8º chamado Vibhuti, V-I-B-H-U-T-I, né? Esse 8º chakra, quando ativado, ele está ligado ao cardíaco, né? Ligado ao coração. Quando esse 8º chakra ele é ativado, né, pelo processo de iniciação, da questão de consciência... Tá, alguém já deve estar perguntando, muita gente, mas que processo de iniciação é esse? Eu preciso me iniciar em algum... Não, primeiro olha sim. aí, então tá. Primeiro sim. Eu preciso ir num lugar, preciso me esconder embaixo de uma caverna. Se eu chegar aqui para vocês falar assim, eu vou falar para vocês no final dessa conversa aqui uma frase, se vocês falarem essa frase, todo mundo vai ser iniciado. Não é verdade. Se eu falar para vocês assim, me diga o que você quer e deixa que eu levo para Deus. Não é verdade. Deus não tem interlocutor, não tem interface, não tem primeiro-ministro, não tem ninguém. Por quê? Porque ele está em cada um de nós. Exatamente. O achar o Cristo interno ou o Cristo cósmico é o próprio meu Deus interior, né? O próprio Deus, a própria divindade. Então, o Cristo, isso que tem que ser entendido. Ele não é um ser. Ele não é alguma coisa que eu tenha. Assim, é um estado de ser. É um estado de ser, é um estado de iniciação, é o ungido, é o acta, é o iniciado, é aquele que entendeu a própria vida, é aquele que deu sentido à própria vida, é aquele que sublimou as razões que o levaram a existir, é aquele que sublimou as tendências negativas, aquele que entende os seus erros, aquele que entende os fogos do astral em si mesmo e depois se expressa, e quando se expressa a gente erra, e quando erra vem o arrependimento, que é pior do que o próprio erro. Então, o entender esse processo é se contextualizar, é entender o que é a vida. Isso é estudar, acreditar e praticar. Estudar o correto, acreditar em si mesmo e praticar a vontade, a sabedoria, que são duas coisas, é amor, sabedoria, e a atividade. Para fazer o quê? Transformação, superação e metástase. Transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos e metástase dos avatares. Metástase vem de metaestase, é de estar além, é você ser, aí sim, exatamente igual àquele que historicamente é conhecido como Cristo. Por quê?
Porque ele, enquanto individualidade, era exatamente igual a nós, só teve um berço diferente porque veio com uma função específica. Nosso objetivo, nossa razão de existir enquanto gênero humano é chegar exatamente à mesma coisa, sem mais nem menos. Tanto é que a humanidade veio da inconsciência e vai para a humanidade flogística, passando pela alada e pelo que a gente está passando agora. Então, isso que você falou é o afloramento, é o caminho para aflorar o Cristo cósmico. O Cristo interno. O Cristo interno. E o Cristo cósmico que todo mundo fala, que aí, claro, nós já vamos ver, todo mundo, quando a gente fala, que você falou, nós já falamos de memória, né? E a gente levanta os olhinhos para cima e já busca em algum lugar, né? Seria mais fácil lá para baixo. Mas aí é que tá, mas essa mania, isso que eu digo, Cristo cósmico, mas sabe de onde longe, que vem o hábito de você olhar para cima à procura de Deus? Sim. Né? Isso é uma coisa quase instintiva. Primeiro pela ignorância, no sentido de desconhecimento que a divindade está no seu interior. Né, de cada um. Tanto é que quando o discípulo vai procurar o mestre, ele encontra a primeira vez fora e a segunda vez dentro de si mesmo. Aí ele é um acta, ele é um ungido, ele está num processo de iniciação. Mas o hábito de se olhar para o céu, para o cosmos, é primeiro porque tem a questão de toda a história que precedeu a gênese humana, que são as estrelas. Mas a razão mais forte para se fazer isso... Como é que é repete aquela frase, quando o homem se ilumina, uma estrela se apaga? Sem dúvida, isso, né? Exatamente. Eu gostei dessa frase. Porque cada mônada, cada conjunto aqui, ele é o resíduo kármico de um sistema estelar inteiro, para a importância que tem a humanidade. Aí então se olha para o céu, né, em busca da divindade, né, é por conta do Sol. Por isso que eu tenho, por exemplo, na época do Egito, o culto solar, o culto ao Deus Sol. Sim, o Ra. Tem diversos nomes, exatamente, né? Mas o culto solar ele é uma tradição que vem desde a época da Atlântida. Por quê? Porque na expressão do Sol eu tenho o que seria o mais próximo visualizável da divindade manifesta, que é o próprio Sol oculto. Lembra-se que o Sol oculto ele pulsa no movimento de sístole e diástole a cada 11 anos, então o que sai do Sol oculto passa pelos sóis, que são os ísis do cósmico, do astral, vem pelo Sol físico, que a gente vê que é um conglomerado eletromagnético. E aí passa por todo o cosmos, né? E volta, e quando volta ele leva junto as impurezas da existência humana, e isso são as manchas solares. Então esse movimento de bater, que demora 11 anos, né? Então é a divindade espargindo o seu hálito num processo alquímico para que a vida aconteça. E esse espargir o hálito, esse batimento do sol oculto, isso é o fogo em todas as suas variações, mantendo a vida. Por isso que eu olho para o sol, eu olho para o céu em busca de Deus, né? É porque é a divindade oculta que é o sol oculto, o sol espiritual. Eu estaria errado se eu dissesse que quando eu acesso o meu Cristo interno, eu estou ajudando a manifestação do Cristo cósmico? Sim. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado. Está errado porque não existe isso de... O que seria então? O Cristo interno eu entendi. Agora o cósmico, o que seria? Não é que não existe isso de um Cristo cósmico e um Cristo interno. O que é o Cristo cósmico que tanto falam? Não, é porque assim, é que geralmente as pessoas vão por esse caminho, porque elas acham assim que a divindade está fora, o Cristo está fora, e aí e assim, na melhor das hipóteses eu consigo fazer com que surja o meu Cristo interno, para daí o meu Cristo interno se comunicar com o Cristo cósmico, que é um outro. Não é. A divindade é única, né? E a divindade reside no meu interior. Tanto é que quando eu desenvolvo o Vibhuti, né, aí em mim se desenvolve o pai e mãe cósmicos. Sim. Entende? E isso é o máximo da iniciação. Por assim, qual é que é a diferença entre nós e Joshua? Pitágoras, né? Quetzalcóatl, Manco Cápac, Mamaopo, Menés. Eles têm mais consciência de que nós do conhecimento começaram deles. A trabalhar mais cedo. Perfeitamente. Entende? Começaram a trabalhar mais cedo. Aí vem de uma gênese distinta, são gerados. Essa é a verdadeira realeza. Não tem nada a ver com as famílias reais que hoje dominam os povos no planeta e se dizem, né, reais. É porque de início quem dirigia os povos eram os seres divinos, as hierarquias que desceram para auxiliar a humanidade. Como na época da Atlântida, os reis de Edom, as rainhas de Edom, tipo coisa assim. Então, por conta disso, então, se usurpou esse conhecimento, esse status, e diz que hoje então tem as famílias reais que não são real coisa nenhuma. A família real que existe é o Apta. Por quê? Porque essa família real, o Apta, é a mesma família real que existia na Atlântida e que sempre existiu. Né? Fora disso, você conversa. Aí, então, esse processo de eu buscar um resultado fora é que faz com que eu diga assim, não, o meu Cristo interno e o Cristo cósmico.
A divindade... Você falou, você falou que toda vez que a gente alimenta alguma coisa que a gente cria, a gente vai dando força para ela, né? Sim, sem Por dúvida. isso que eu pedi o esclarecimento do Cristo cósmico, porque tem um aspecto sentido, positivo que é melhor você buscar o Cristo cósmico do que esperar que ele venha te ajudar a ganhar na loteria, né? Ou te ajudar a resolver uma questão amorosa, ou um problema financeiro, ou reclamar dele. E assim, quando você reclama assim, tá, e aí? Por que está essa bagunça? Mesmo que existisse, né, uma criatura barbuda sentada em algum lugar olhando de todos os bilhões de seres da Terra, só para você, o seguinte, o teu código de linguagem ele não entende. Por quê? Porque não tem como verbalizar. Então se podia era pensar. Aí sim. Isso mas é não tem importante, quem isso é escute. importante. Por isso que o pensamento também é baseado no fogo, e ele é criador, e assim, quanto mais abstrato é o pensamento, quanto mais elevado é o pensamento, quanto mais em prol da humanidade é o pensamento, né, maior é a abrangência dele, porque quanto mais elevado é o plano que eu estou criando, menor é o trânsito. Quanto mais denso o plano... Perfeito, claro. A distância é mais longa. Lógico. Quando assim, eu estou aqui nessa sala e eu grito, né, então o meu grito vai só até ali na porta, por causa do isolamento acústico. Se eu estou em um túnel eu grito, então meu grito vai até o final do túnel. Quanto mais elevado o pensamento, maior é a potência, e mais ele se propaga, e mais ele atua. Aí então o pensamento adequado, com a vontade adequada, com a ação adequada, aí se transforma em um evento físico. Em síntese, magia. pensar mais, falar menos. Sem dúvida. Essa aqui, pelo menos, é o que eu tenho lido, que era a instrução do passado, né? Não, mas é isso passado, mesmo. Assim, é isso mesmo. Ou ouvir mais e ver mais. Exatamente. Por isso a gente só tem só uma boca e o resto dobrado, né? Dois lados de cérebro, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e uma boca só. Exatamente. Até porque a questão da verbalização é um processo de responsabilidade, né? Porque ele tem o mesmo poder de criação, que eu tenho 2 aparelhos de parição de seres, de criação de seres. Um é um aparelho masculino, né, de geração física, e outro é um aparelho de geração de verbo. Eu crio, quando eu falo, eu crio. Tanto é que mais à frente a criação ela passa a ser baseada não na criação sexual. Gostei. Vamos ver se a gente não esqueceu nada. Temos 5 minutinhos e eu quero... Ah, não, disso aqui, né? Opa, claro que sim. Tem aqui o livro de Dzyan. Pode falar sobre essa frase aqui, ó? Pode, se quiser ler. Bom, antes de mais nada, diga para o nosso público telespectador tem duas coisas que é importante falar. Primeiro você fala assim, rapidamente, o que é o livro de Dzyan. Então assim, Helena Blavatsky, HPB, é Helena Petrovna Rafadeev Blavatsky, né? Era um ser de alta hierarquia, uma iniciada, e que tinha ligação profunda com o Brasil. Sim, sim. E então ela teve por função criar um movimento dentro do chamado itinerário de Ió, que era fazer com que os Estados Unidos assumisse seu papel perante a evolução. Aí, então ela começou nos Estados Unidos um momento teosófico, né? A teosofia. E aí veio para o Brasil. A coisa veio para o Brasil. Sim, deu porque certo lá falhou, foi para a falhou. Índia, adiou o que tinha que ser feito e veio para o Brasil para fazer a parte da 6ª e 7ª sub-raça. Só que daí Blavatsky então foi iniciada no Oriente. E aí, então, ela descreveu doutrina secreta, toda a produção, né, da Blavatsky se baseou em conhecimentos de comentários do livro do Dzyan. O livro do Dzyan é mantido em lamazerias no Tibete. Né? Só tem 2 exemplares, como você disse, né? O resto foi destruído. Não é que foi destruído, é que nunca existiu. Não? Não. Eu tinha consciência de que tinha sido destruído e salvaram 2 exemplares. Não. Os que costumam pegar livro e destruir nunca tiveram acesso. Então, nem ao livro do Dzyan, ou Instâncias do Dzyan. Instâncias do Dzyan, exatamente. As instâncias são o que faz parte do livro de Dzyan. Então né? tá. E o livro do Kyuté, então mantido no Tibete ainda, né? Apesar de hoje estar com status político diferente. Sim. São duas cópias, uma em cima, uma embaixo. A partir disso, então, que se criou tudo que se conceitua hoje como teosofia, né, e que serviu para trazer luz à humanidade dentro desse movimento teosófico para preparar os Estados Unidos, depois preparar aí o que viria a ser o Brasil mais à frente. Acabou o Brasil assumindo esse papel e cumprindo o papel que ele tem hoje. Então, nesse livro de Dzyan está escrito: a luz é a chama fria e a chama é o fogo. O fogo produz o calor, que dá a água da vida na grande mãe. O que significa isso? Então, em resumo, é o que a gente comentou com relação às hierarquias, os Asuras, Agnisvatas, Varishadas. Nesse aspecto, tá. Exatamente. Então, que primeiro é a luz que gera o ar, que é Vayu,
né? Aí depois Vayu gera o fogo, Sim. o fogo gera a água e a água gera Prithvi, que é a terra. Então, hoje, a terra é formada por terra, água, ar e fogo. Por isso fala que os quatro elementos são só combinações diferentes de um e outro. A gente falou que, inclusive, outra vez, que o próprio combustível que é utilizado nos vimanas, né? Então, eles são... Discos voadores? Dos discos voadores. Eles são graduações em parcelas dessas substâncias. Então, sempre variantes de 4. Ótimo. Faltou duas coisinhas que você queria falar, aproveita. Sim, então nós conversamos sobre o Pramanta, né? Que então o Pramanta, interagindo com a Arani, vai criar Agni. Então, existia um Pramanta antigo que criou Agni, que seria o Pramanta da raça Arya. E esse Agni criado, então, gerou todos os avataras, né? Então, o Joshua, o Krishna, Buda, Orfeu, Apolônio de Tiana, Quetzalcoatl, Capac, Menes, todos eles, né? Os que a gente conhece e os que a gente não conhece. Só que daí há um processo novo em andamento a partir desse compartilhamento do conhecimento, desse novo estado de coisas que se vive, em que as consciências começam a se alterar e essas consciências se alterando começam a interagir com o plano mental, com o plano da intuição, o plano búdico, que seria a mente concretamente abstrata, criando atrito, criando fogo. Aí então é como se nós, os seres que agora estamos em processo de aquisição de consciência, nós criássemos uma nova variante de fogo, nós nos comportássemos como Pramanta, interagindo com um meio, né, que seria Arani, que esse meio que é composto daí não mais pela madeira, mas pela matéria que foi trazida do futuro para isso que está acontecendo agora. Sim. Então, a interação do nosso pensamento correto, né, em função da humanidade, da evolução, na matéria que já permeia todo o plano que a gente vive hoje, cria o novo Agni. Isso é o novo Pramanta. Entendi. E o novo Agni, daí tem nome próprio. Opa! Que é Maitreya. Olha só, não podia encerrar melhor. Chave de ouro. Então, quem cria a ambiência, quem pare Maitreya, quem dá a condição para que o novo Agni se manifeste, para que o ungido, o Acta se manifeste. O avatar da nova era, o avatar da nova era. E veja que é uma coisa interessante, porque no momento em que daí nós assumimos a condição de geradores, né, de Pramanta e Arani, nós estamos fazendo o papel de quem? De Tuastri, o pai de Joshua, o divino carpinteiro, porque nós estamos friccionando o plano para criar a ambiência para que Agni novo, para que o novo Pramanta aconteça, que é Maitreya. Ótimo, acabamos com chave de ouro. Jorge. É a realidade pura. Só um último comentário, então assim, o fogo ele é transformador, ele pega o que existe e libera a essência positiva e transforma ou aniquila, ou dissolve ou sublima a energia negativa. Por consequência, através do fogo, se consegue transformar qualquer coisa que a gente queira, não é? Maravilha. Então a gente pode, também lícito a gente conversar aqui de um processo alquímico de transformação, de sublimação, que é você queimar aquilo que você quer transformar e que você sabe muito bem como é que funciona. Nós ensinamos no próximo programa. Então, essa é boa. Obrigado, gostou, Jorge. Gente, muito obrigado. Obrigado, Jorge. E até sempre, né? Até sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, sejam felizes, alegria e felicidade. É bem isso. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Assista toda quinta-feira, às 9h, com reprise aos sábados, 12h30, Floripa em Foco, um programa que quer dialogar com os anseios das comunidades de Florianópolis. Ajude a construir esse espaço alternativo da comunicação da nossa cidade. Anote aí, toda quinta-feira, às 9h, com reprise aos sábados, 12h30.
Neste ano, você presenteou milhares de pessoas com esperança e oportunidades. A sua solidariedade foi essencial para atingirmos milhões de atendimentos. Por isso,